Olá, meus irmãos, tudo bem? A paz do Senhor seja convosco. Vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo de Juízes, capítulo 12. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus pedimos, Pai, direção do Teu Santo Espírito, que o Senhor venha, Pai, nos abrir o entendimento, Pai. Literalmente, Senhor Deus, destapar os nossos ouvidos para que possamos ouvir de Ti a Tua palavra, a Tua verdade, a Tua revelação. Seja conosco. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, capítulo 12, livro de Juízes. Hoje eu quero que você reflita comigo acerca de o arrependimento que desperta a soberba. Olha só que coisa perigosíssima para a minha e para a sua vida. Um arrependimento que não nos leva a caminhos de humildade, mas que nos leva à soberba. Então, meus irmãos, a gente vai abrir a Bíblia no capítulo 12 de Juízes. E aqui a gente vai ver que Jefité peleja contra os efraimitas. E aí é muito interessante a gente perceber uma repetição de padrão. Isso mesmo. Vamos lembrar alguns capítulos atrás, quando a gente estava falando da história de Gideão. Em determinado momento, Gideão, com aqueles 300 homens, literalmente permanecendo nas suas posições, causa um desespero entre os amalequitas e eles começam a matar uns aos outros e saem correndo e fogem. E claro, em determinado momento, os efraimitas vêm a Gideão e falam assim: por que você está fazendo isso com a gente? Por que você não nos chamou? E aí a gente vê uma passagem que fala que Gideão aplaca os efraimitas. Então a gente vê que, mais uma vez, o povo da tribo de Efraim, eles estão assim se sentindo excluídos da bênção de Deus. Eles estão se sentindo colocados, fora das bênçãos do Senhor. Foram deixados do lado de fora da festa. Com Gideão fala assim: não, peraí, calma lá. Não foi o próprio Senhor que entregou nas suas mãos os príncipes dos amalequitas? E isso aplacou a fúria, essa ira dos efraimitas. Mas aqui agora com Jefité, a gente vai ver que Jefité não vai conseguir aplacar essa fúria dos efraimitas. Pelo contrário, a gente vai ver que vai chegar a medidas extremas. Então acompanha aqui comigo. Literalmente, a gente vai ver mais uma vez Jefité se colocando como um homem temente ao Senhor. Se você pegar aqui a Bíblia, vamos abrir aqui, capítulo 12, versos 2 e 3. Então a primeira coisa que acontece é que os efraimitas eles se juntam, e falam que vão atacar Jefité e que vai destruir a casa dele. E aí, no verso 2 a gente vai ler o seguinte: e Jefité lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livrastes das suas mãos. Verso 3. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subiste hoje contra mim para me combateres? A lembrança de que ele primeiro chamou os efraimitas para poder irem com ele. Eles não foram. E aí o Senhor entregou a vitória na mão de Jefité. Se vocês se lembrarem, quando Deus chamou Baraque, ele não foi. Ele colocou como condição que Débora fosse com ele. Mas Débora profetizou que a glória daquela vitória não recairia sobre ele, mas sobre uma mulher. E aí a gente conhece a história de Jael. Aqui é uma situação parecida, mas a diferença é que
Jefité não falou que eu não vou se os efraimitas não forem. Ele foi, ainda que os efraimitas não fossem. E claro, o Senhor cumpriu com a sua palavra. O Senhor entregou aquele povo, os amonitas, nas mãos de Jefité. E aí, por isso que eu falei no início, é o arrependimento que leva à soberba, é o arrependimento errado. É o arrependimento, eu não participei do chamado do Senhor, por conseguinte, não vou gozar das bênçãos do Senhor. Então, foi um ato de soberba. Eles queriam a bênção do Senhor e agora estavam indignados com Jefité porque Jefité não havia convidado a eles. Mais uma vez, né, a gente vai chegar no coração, no epicentro dessa situação, que é: qual é a sua motivação para fazer as coisas? Jefité se manteve fiel, homem temente ao Senhor. Mas aqueles que tiveram a oportunidade, que foram chamados a participar dessa grande obra do Senhor, no momento da vitória, eles agora queriam ser participantes. Por isso que eu falei, eles se arrependeram de não terem aceitado o chamado, mas ao invés de se colocar em posição de humildade, de reconhecimento e a partir dali mudar a sua atitude, eles partiram para o confronto porque eles queriam a bênção do Senhor. E aí a gente vai ver um quadro um pouco diferente do que a gente já viu com Débora e Baraque e com o próprio Gideão. Porque Jefité entra em confronto com os efraimitas. Povo de Deus lutando contra povo de Deus. Você consegue crer nisso? Mas é o que aconteceu. E claro, Deus estava com Jefité. A gente vê ao longo da história dele, a gente vê pelos próprios feitos de Jefité, os quais ele mesmo coloca como são feitos do Senhor. E aí, a história toda vai encerrar com um Jefité implacável. Basicamente, ele finca, né, a sua posição ali e a partir dali ele toma uma região chamada os Vales do Jordão e à medida que os efraimitas tentavam passar por ali, ele não deixava. Ele derrotou os efraimitas e ainda continuou com todos aqueles que tentavam passar por suas terras, por suas posses, ele não deixava. É interessante porque a maneira como eles chamavam a espiga de cereal. Então, os gileaditas falavam chibolete, mas os da tribo de Efraim não conseguiam pronunciar o sh. Então, eles falavam cibolete. É mais ou menos assim, né? A gente sabe que o povo carioca ele tem um S puxado diferente, né? O sh. E é como se os gileaditas fossem, né, o S do carioca. Eles falavam sh, bolete. Mas para os demais, no caso aqui os da tribo de Efraim, que falavam uma variação do hebraico, eles falavam cibolete. E assim, Jefité era capaz de identificar todos aqueles que tentavam enganá-lo, sendo efraimita tentando passar por aquela região. Ele matou, né, muita gente da tribo de Efraim e vai terminar a história dizendo que por 6 anos ele julgou o povo de Israel e depois ele morreu. Mas essa lição toda é para que eu e você possamos olhar para dentro de nós e refletirmos acerca da motivação do nosso coração. O que é que tem motivado a minha e a sua atitude? Tem sido os princípios e valores do reino ou tem sido desejos de glória, desejos de satisfação pessoal, desejos carnais? Que a gente possa refletir
que a gente possa, nessa introspecção, nos redescobrirmos e, se preciso for, realinharmos o nosso coração com os princípios e valores daquele que nos chamou, o nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela Tua verdade, por mais uma vez, Senhor Deus, tocar os nossos corações, que possamos, Pai, olhar para nós, cada um olhar para dentro de si e descobrir, Pai, se a nossa motivação está alinhada, Pai, com os Teus valores, com os Teus princípios. E em não estando, que sejamos prontos a nos arrependermos e nos realinharmos com os Teus caminhos. E assim, Pai, o Teu nome vai ser glorificado. Dá-nos, Pai, um coração quebrantado, um coração humilde. Tira de nós todo orgulho, toda soberba, tudo aquilo que nos impede de termos comunhão contigo. E assim, Pai, em comunhão contigo, andando nos Teus caminhos, recebendo de Ti toda a direção, a nossa vida vai ser, Pai, reflexão da presença de Jesus em nós e vai ser para honrar e glorificar o Teu nome. Assim te oramos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro com a palavra. Deus os abençoe.